tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos muito, muito felizes. A família Nossa Central Experiência de Vida chega na sua segunda edição, agora dessa vez virtual novamente, né? E é com muita alegria que a gente está passando essa tarde com vocês de sábado. Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito do assunto ovo-recepção. Me encanta, me fascina, me emociona. Talvez um dos assuntos que eu mais gosto de falar atualmente, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês, desmistificando um pouco esse assunto que muito pouco é falado, muito pouco é conhecido. A gente está aqui juntos, todos, 4 casos reais do Quarteto da Alvo Recepção, para ajudar vocês a entender melhor os sentimentos dessa linda forma de gerar amor, conforme eu sempre falo, né? Porque só quem passa sabe o que é essa jornada. Então, nós 4 estamos aqui para falar com vocês abertamente, para ajudar vocês a elaborar os lutos, trazendo esclarecimentos, informações. Para que haja uma aceitação, a gente precisa entender o processo. E nada melhor que também 2 especialistas falando sobre ovo-recepção, epigenética. Olha só, tanta coisa que a gente tem vontade de saber, né? Hoje vocês vão conseguir entender melhor a epigenética com a doutora Márcia Biganomics. Vocês vão também estar com a doutora Natália, lá do Banco de Ovos Argentino Vivibank, para tentar também entender melhor como é que é esse processo, passo a passo, como é que funciona. Tudo isso, gurias, para trazer para vocês um pouco de acolhimento nessa época de pandemia, nessa época que vocês ainda estão com uma angústia adicional, né, em função do Covid. Não é fácil a nossa trajetória e ainda com essa loucura toda que nós estamos vivendo, né, a gente precisa se preparar para esses reinícios e trazendo informação relevante, segura. Nós estamos aqui nessa sala só nós, né, de uma maneira super segura. Nós temos eu não sei quantos nós estamos agora, daqui a pouco eu vou saber, mas tem indicação para ovo-recepção por vários motivos, né? No caso, a minha foi idade avançada, deve ter aqui meninas com menopausa precoce, repetições de aborto frequentes, enfim, muitas, muitas falências ovarianas também. E a gente está aqui para trazer ferramentas para vocês, para trazer tudo que é tipo de informação que possa ajudar vocês nessa caminhada. Esse é o nosso maior objetivo. Com certeza não é convencer ninguém para fazer uma doação, é ajudar vocês a compreenderem, porque a aceitação ela vem da compreensão, da informação que a gente traz para dentro da nossa casa, né? Com o nosso marido, a gente elaborar tudo direitinho aqui dentro. E esse é o nosso objetivo, ajudar vocês, porque aqui nós temos algo em comum, todas nós, o desejo de ser mães, não é verdade? E esse desejo de ter um filho, no qual o casal toma a decisão de fazer uma doação de gametas, é o que move a gente. É o que move, é esse amor que a gente quer conhecer. Então, a gente vai juntos desmistificar, vamos se emocionar, com certeza. Né? Vai ser um encontro dinâmico, cada uma vai ter 10 minutos para falar, tá? Tanto os especialistas como as meninas do Quarteto da Alvo Recepção. E depois, se vocês quiserem conhecer mais detalhes da nossa trajetória, eu vou botar os podcasts que tem, que a gente faz semanalmente com o Genomics, né, o nosso centro de projeto de vida, e vocês vão conseguir ali saber o número exatamente das meninas, né, e da doutora Márcia também, enfim, e vão poder acompanhar no podcast, que é gratuito e semanal, tá bem? Aqui a gente vai agora conversar com as meninas e vamos descobrir, vocês depois do nosso encontro podem ir para casa, já estão em casa, né, podem fazer uma reflexão. O que realmente é importante para cada uma de vocês? O que realmente importa? Para depois tomar as decisões certas, né? Com os maridos, com calma, tudo no seu tempo, porque cada um tem o seu tempo, cada família tem o seu tempo para tomar as decisões, né? Durante essa jornada de tentante. Mas é isso que a gente vai fazer aqui. Que lugar que essa decisão de fazer ou não uma ovo-doação, que lugar que ela tem dentro da nossa vida,
tá bem? Então, fica aqui já a reflexão e a gente vai dar início ao nosso encontro online. E eu vou chamar uma grande amiga minha, né, integrante do quarteto, que é a mãe do Beto. A mãe do Beto tem 2 aninhos, a Araês, ela é carioca, e ela vai nos contar um pouquinho como é que foi a trajetória dela, a aceitação dela. E eu estou muito feliz. Muito obrigada, Araês, por estar aqui conosco nessa tarde de sábado. Amiga, ai que maravilha! Eu acho que é a primeira vez no mundo que acontece um encontro de 4 mamães que tiveram filhos por recepção. É histórico isso que a gente está vivendo, sabia? É uma coisa muito grandiosa, é uma bênção a gente estar aqui podendo ajudar e transformar a vida de tantas meninas que estão passando pelo que a gente passou e pelo que a gente não teve ajuda. Porque eu engravidei antes de você, mas eu conheci a sua história, né, através de reportagens. Eu falei, opa, existe alguém parecido comigo, existe alguém nesse caminho, então eu estou no caminho certo. E eu queria começar agradecendo a doutora Natália, a doutora Márcia, as meninas, todo mundo pelo encontro, pela oportunidade, e dizendo para vocês o seguinte, eu tenho aqui, ó, a minha Nossa Senhora grávida, né, que é muito especial para mim, que eu sou católica. E essa Nossa Senhora, ela representa muita coisa, porque Nossa Senhora, ela engravidou e ela não tinha nem o DNA dela, nem o DNA de José. Né, não, Karen? Não tinha. Então, como ela engravidou e ela teve seu filho, é como se ela tivesse feito uma embriodoação. E foi maravilhoso. E amou seu filho incondicionalmente. Né? E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Tem muita gente que já me conhece, mas os meninos que não me conhecem vão, vão entender um pouquinho. Eu fui mãe natural aos 26 anos. Meu filho hoje está com 13. O Beto, ele está com 2 aninhos, mas depois, quando o Saulo tinha em torno de 5 anos, a gente tentou novamente uma gestação, mas os meus miomas, que eram pequenininhos na primeira gestação, eles cresceram muito. E aí me impossibilitou de ter uma gravidez natural. Eu fiquei com medo de engravidar com os miomas. Então, eu fui atrás de cirurgia. Pensei em tirar os miomas, mas fiquei com medo de perder o útero. Depois, eu pensei em fazer embolização. E quando eu optei por fazer embolização, eu sabia do risco de futuramente ficar estéril, mas eu não acreditava. E aí eu fiz essa embolização. O médico falou: olha, você fica tranquila, preservei a sua fertilidade, em torno de 1 ano você pode conseguir engravidar. Eu falei: opa, então tá bom. 1 ano e pouco depois, eu realmente consegui engravidar. Foi uma felicidade. Eu descobri que ia ser mãe no Dia das Crianças. Eu dei a notícia para o meu filho mais velho. E aí, dias depois, assim, eu tive um sangramento e descobri que era gravidez gemelar tubal. Tive que tirar. E dali, eu fiquei, assim, com muito medo de realmente estar com problema no sistema reprodutivo. Eu já tinha alguma desconfiança. Mas, de qualquer forma, o meu útero estava protegido, sabe? E eu continuei. Aí, tive contato com 2 clínicas que eu não gostei. E continuei, depois da gravidez tubular, mais uns 3 anos tentando engravidar. Consegui uma clínica muito boa e fiz um tratamento, né? Na verdade, de fibra normal, não tive folículos. E quando fiz a ultra, que eu descobri que eu estava sem ovulação nenhuma, que eu não tinha como engravidar, por FIV, meio natural FIV, eu já sabia que eu tinha que ir para a ovorecepção. Então, eu que dei a ideia, conversei com o médico, falei: doutor, bora, vamos para a ovorecepção. Porque é a única forma de eu engravidar. Eu queria o bebê rápido em casa, eu queria engravidar. E para mim não importava, porque ou eu ia para adoção ou eu ia para a ovorecepção. E nesse meio tempo, eu estava estudando, já estava lendo sobre o assunto. Então, assim, a minha parte de luto, o meu luto, ele foi entre a descoberta do meu hormônio antimoleriano baixo e na hora da ultra de não ter resposta. Dali eu já saí da sala, já fui direto para o consultório com o médico e falei: então procura minha doadora, procura minha salvadora.
Não, minha filha, vai pro carro, vai para casa, pensa direitinho. Eu acho que minutos depois eu liguei para ele autorizando. E foi muito rápido. A gente fez a coleta do sêmen, eles acharam a doadora. Em torno de um mês e pouco depois, eu estava grávida. Então, foi uma coisa assim, sensacional. Aí me perguntam, foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil porque não é fácil para ninguém. Mas eu queria engravidar. Então, o êxtase da gravidez, coisas que eu estava 7 anos tentando engravidar, passei por cirurgias, passei por perda de tubária, mas é uma perda, né? E eu achei que, para mim, foi assim, o melhor custo-benefício, foi para mim uma bênção por eu ter conseguido engravidar rápido pela ovulação. A minha gravidez ela foi de alto risco, eu tive diabetes gestacional e pressão alta e crise de ansiedade. Aí me perguntam, nossa, mas foi tudo tranquilo, você aceitou bem? Não. Eu aceitei de momento o tratamento. Eu recebi o embrião, implantei, é meu filho. Mas a gravidez foi complicada. Eu acho que eu tive crises fortes de ansiedade até o 5º mês, mais ou menos. E essa gravidez, foram todos os dias da gravidez, eu tomava 3 picadinhas de amor de insulina na barriga para poder o bebezinho nascer bem. Então, além das questões de ovorecepção, que mexe com a cabeça da gente, que deixa a gente muito sensível, que deixa a gente sem saber se vai nascer a cara da gente, não vai nascer a cara do pai, como é que vai ser essa criança, vai ser questões que a gente, medos que a gente tem. Eu tinha também a parte médica que eu tinha que tomar conta, né? Que eu tinha que tratar para que o bebê nascesse saudável, o bebê nascesse bem e que eu ficasse bem também. E assim, foi simplesmente maravilhoso, sabe? Eu lembro de eu grávida, eu conhecendo uma das participantes, e ela, quando me viu grávida, falou assim, nossa, eu sei que eu fiz tratamento, você conseguiu engravidar de primeira? Eu falei, engravidei de primeira. Aí ela, poxa, eu não tenho mais embriões. Aí eu falei assim, deixa eu te contar uma coisa, vem cá. Eu contava pra todo mundo, ainda conto pra todo mundo, até o moço da padaria, sabe? Todo mundo sabe da minha história. E aí eu falei assim, eu fiz a adoção, por que você não faz? Ela, meu marido não vai querer não. Eu falei assim, menina, mas fala com ele a mesma coisa, você vê que botou dentro da sua barriga, ninguém tira. Aí ela falou assim, eu vou ver. Meses depois, me liga falando assim, amiga, tem uma novidade. Eu falei, é mesmo? O que aconteceu? Tá tudo bem? Decidiu fazer? Não, tô grávida, de gêmeos. Então, assim, é fantástico. Quando a gente vê que a parte de percentual cresce quando a gente faz a ovorecepção e que a gente, aquele luto todo que a gente passou, se eu já tivesse feito antes, ou até se eu tivesse congelado os meus óvulos, eu não tinha passado por isso, sabe? Mas como eu não congelei os óvulos e como eu, aos 38 anos, eu tive que fazer esse procedimento, eu simplesmente eu parei assim e falei assim, gente, eu sou muito abençoada. Esse amor que eu sinto pelo meu filho, essa explosão de felicidade, eu preciso compartilhar. Eu não posso guardar isso só para mim. É questão de compaixão pelo próximo, sabe? É você querer ajudar. E aí eu comecei a publicar as coisas na internet, comecei a expor a minha situação, a minha vida, o que tinha acontecido. Aí começou. Aí foi quando entrei em contato com você, foi quando conheci a Alessandra e veio a gente querendo montar o grupo e essa rede maravilhosa de apoio. Todo dia, toda hora a gente está conversando com as meninas, dando força. E a gente chora dali, chora daqui, uma com outra, porque é cada história. E as meninas, tem meninas que ficam com falência ovariana nova, tem meninas com falência ovariana com 20 e poucos anos, 30 e pouco, sabe? Então, não tem uma regra, né? E a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para orientar, a gente está aqui para mostrar, realmente, dar a nossa cara tapa. Somos as únicas na cara e na coragem para acabar com esse tabu, porque não tem nada demais. É um bebê, é um filho como qualquer outro. Se eu falo que se eu não tivesse conseguido engravidar pela ovorecepção, eu tinha dado a adoção, como também penso em futuramente adotar uma criança.
Então, para mim, assim, a ovorecepção ela veio no momento certo. Eu sou grata por tudo que eu passei, eu sou grata por cada dor, sou grata por tudo, porque hoje eu tenho o Beto aqui, sabe? Se eu tenho o Beto aqui comigo hoje, assim, é porque eu me permiti, eu orei muito, eu tô falando que eu tô chorando no grupo, que eu choro, caramba, ninguém merece. Eu me permiti, e assim, a gente tem que ver que a gente tem um limite, sabe? A gente tem um limite, a gente tem que ser feliz. Gente, a gente tem uma vida só, é uma vida só. E se você não correr atrás do seu sonho, vai passar e você vai ficar frustrada, sabe? Então, eu não conheço uma mãe por ovorecepção, uma mãe que tivesse feito um tratamento, tivesse com sucesso de ovorecepção, que tenha se arrependido de ter tido um filho, sabe? É verdade. Isso aí que falasse é uma coisa muito séria. É verdade, Araia. Eu me emociono contigo aqui, porque não tem como não se emocionar. Minha nossa senhora grávida aqui, orando pelas meninas, que coisa. Super verdade isso. Agora a gente vai... Nossa, é maravilhoso as tuas palavras, amiga, maravilhoso. Antes de chamar a Alessandra, pessoal, a gente vai fazer uma brincadeira através de uma interatividade do quiz. São perguntas que vocês vão responder ali em segundinhos. Para a gente conhecer um pouquinho quem está conosco, qual é o perfil de vocês. Tá bem? Então, vou fazer uma pergunta. A primeira delas é: há quanto tempo você está tentando ter filhos? É bem importante a gente saber, se vocês puderem responder. Depois a gente mostra o resultado para vocês do perfil da nossa audiência de hoje. Não estou conseguindo enxergar aqui. Um pouquinho. 54% mais de 3 anos. Tá? É um número muito, muito grande. Maravilha. Depois de 1 a 2 anos, 21%. Tá bem. Então, agora a gente vai chamar a Alessandra, tá, gurias? Que a Alessandra é a mamãe da Aurora, que engravidou aos 47 anos, dessa bebê linda, que é, inclusive, a cara dela. É uma coisa surreal, é um case da epigenética, que depois a doutora Marta vai falar conosco sobre isso. Ale, obrigada por tu estares aqui dividindo essa tua história maravilhosa de ovo-recepção, essa tua história linda de amor. Sim, boa tarde a todo mundo, boa tarde a vocês. A minha história, vou até pôr o relógio aqui, tem 10 minutos, né? 10 minutos. A minha história, eu costumo dizer, né? Quando eu conheci a Karina, porque a Liana eu já conhecia, depois eu conheci a Araês no aniversário da menina mais velha da Liana. E a Karina eu conheci depois, através de um grupo, nós fizemos um podcast juntas, quando a gente ficou amiga, e acabou formando aí o quarteto da ovorecepção, né? E aí a gente costuma dizer que eu sou mãe de 3 meninas. Eu conto a minha história assim. Eu sou mãe de 3 meninas, né? Eu tive uma primeira gestação com 26 anos, natural, mas eu tive uma perda tardia. Eu perdi a minha neném com 37 semanas. Foi muito triste isso para mim. Foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, é uma dor muito grande, mas eu não desisti. Eu vou tentar ser mãe de novo e eu vou conseguir. Logo em seguida eu engravidei naturalmente de novo e tive a Maria Beatriz, que foi meu bebê arco-íris. Então eu tenho um bebê anjo, que é a Ana Luísa, e eu tenho a Maria Beatriz hoje com 23 anos, uma moça, né? E foi meu bebê arco-íris. Após isso, eu tive uma infecção muito grande de trompa e eu acabei perdendo com 32 anos minhas trompas e um dos meus ovários.
Então, enfim, eu só conseguiria ter filho através da fertilização in vitro. Mas isso foi lá atrás, em 2007, 2006. Não me recordo bem a data, mas foi por aí, porque a Bia tinha uns 7 anos. Nessa história, eu me separei, né? Casei de novo. Meu marido já tinha 3 filhos também, 3 meninos. E nós queríamos ter um filho. E eu disse a ele assim, olha, eu não engravido naturalmente, somente através de fertilização in vitro. Mas eu já estava com 38 anos nessa época. E nós partimos em busca da fertilização. E isso, gente, há 10 anos atrás não tinha doação de óvulos no Brasil. Eu não sei se tinha fora do Brasil, mas no Brasil não tinha e eu nem sabia disso naquela época. Nós partimos para a fertilização in vitro. Só que eu tinha um problema sério. Na minha cirurgia que eu fiz da retirada de trompa, eu tive muita aderência, muita complicação. Eu fiquei mais de 10, quase 20 dias internada, porque era muito grave a infecção. Então, grudou tudo. Grudou ovário, útero, trompa, danificada. Eu tirei as 2 trompas, então o único ovário que eu tinha estava grudado no meu útero. E quando a gente recebeu a notícia de que eu poderia estimular, apesar da idade, ela já disse que a idade já estava além, com 38 anos, a minha reserva já estava baixa. E ela me disse assim, eu vou estimular seus ovários, porém, na captação pode ser que eu não consiga captar nenhum óvulo. Devido a isso, do ovário era um só e está reserva baixa, um ovário, está grudado, tudo ali no meu intestino, enfim, as chances eram 0. Nós saímos de lá, na época eu fiz no HC, nem sei se pode falar isso, mas eu fiz no HC, lá em Ribeirão. E nós viemos para casa, desistindo desse sonho, não tinha outra possibilidade, eu não tinha óvulo, não tinha como ser mãe, ou a gente adotava, ou a gente ficava assim, sem nenhum filho. Eu tinha minha filha, que mora com a gente também, considero o Eliezer como pai, e ele tinha os filhos dele também. E a gente esqueceu isso. Tá? Fomos viver nossa vida, mas uma coisinha lá no fundo falava para mim que eu ia ser mãe de novo. E eu falava, mas como eu vou ser mãe de novo? É impossível, só um milagre, era um milagre acontecer. Se passaram 10 anos, e eu vi uma reportagem de uma senhora de 60 e poucos anos que tinha sido mãe. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Falei, mas como assim ela foi mãe? Se ela foi mãe com 70, eu com 47, pode ser mãe. E fui pesquisar em relação a como ela tinha sido mãe. E descobri a linda forma que é um óvulo doado. Gente, eu quero dizer aqui para todas que estão me vendo que eu fiquei muito feliz. Eu não tive um processo de não aceitação. O meu processo foi de aceitação total. Eu fiquei assim, muito feliz, muito. Era uma felicidade que eu falei, gente, eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. E cheguei no meu marido, falei para ele que tinha essa opção para minha filha. Eu nunca omiti sobre isso. Contei para todos os amigos que eu iria fazer uma fertilização in vitro através de óvulos doados. Eu achava isso maravilhoso. Era maravilhoso para mim. E aí eu percebia que quando eu comecei a falar para minha família, para meus amigos, como eu lido com isso com muita naturalidade, a minha família, tudo, as pessoas lidam com naturalidade. Quando você lida com naturalidade, é natural, tudo que se lida com naturalidade. Se você faz daquilo uma coisa muito fechada, ninguém vai lidar natural, porque você passa a naturalidade. Enfim, eu falei para todo mundo que eu ia fazer fertilização in vitro, que eu não tinha mais as pessoas falaram, mas nossa, mas com 47 anos. Com 47 anos eu me sinto muito bem, muito jovem, vou ser mãe de novo. A palavra que eu ouvia não era de óvulos doados. As pessoas falavam assim para mim, ai, você é louca, ser mãe com 47 anos de novo, começar tudo de novo. Comecei tudo de novo, não me arrependo em nenhum momento. Enfim,
Nós fomos até a clínica, eu já fui com a ideia, meu marido também nunca opinou em falar nada sobre isso, sobre como que deixaria de ser. Fui para a clínica. Cheguei já com a ideia da óvulo doação, da óvulo recepção, e foi tudo muito rápido. Eu não fiz exigência de doadora, eu não fiz exigência de cor de olho, porque eu tenho olho claro, sou clara. Eu só pedi uma doadora que fosse parecida com a gente, mas também isso, olha, gente, eu sempre digo isso nas minhas lives, isso não importava para mim. A minha filha poderia vir de cabelo escuro, de cabelo claro, ruiva, morena, loira, de qualquer maneira. Eu queria ser mãe de novo, eu queria ter ela, ter um filho. E ela deu um jeitinho de se comunicar comigo, né? Através disso. Ela deu um jeitinho de poder vir, que era através da ovulação. E fui lá, em busca. Já arrumamos a doadora rápido. Nós tivemos 10 óvulos, 2 blastocistos. E eu coloquei um blastocisto, porque a gente optou em colocar um por vez. E eu fiquei grávida na primeira tentativa. Consegui ficar grávida através da ovulação. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês, nós somos muito felizes, muito. A minha filha é minha filha. Se eu me importava com o DNA, não. O DNA, para mim, é insignificante, gente. É totalmente insignificante. Eu não ligo pro DNA que a minha filha tem. Mesmo que ela não tivesse o DNA do pai dela, que ela tem, para mim seria insignificante. Eu peguei aquela célula, coloquei lá dentro de mim, transformei essa célula em bebê. E é isso que eu quero passar para vocês. Não se apeguem em DNA. E aí vem o tipo de sangue, eu fiz exigência. A Aurora tem um tipo de sangue, juntou o meu sangue com o sangue do pai dela, né? Então ela tem um tipo de sangue raro, que é o meu com o dele, mas para mim também não importa se ela não tivesse. Então é isso, a minha história é essa. Eu queria deixar esse recado para vocês, que não tenham medo, é uma célula, é um DNA. Um DNA não significa um bebê, não significa um filho. O amor que a gente sente por esse filho é igual ao amor que eu sinto pela Maria Beatriz ou pela Ana Luísa, que foi a minha primeira filha. É isso, é esse o recado que eu quero dizer. A ovulação é maravilhosa e o DNA é insignificante. Não existe mãe de óvulo, tá? A mãe do seu bebê é você. O pai do seu bebê é o pai. É esse o recado, Karine. Que lindo, que lindo. Depois eu vou pedir para a Sirlene colocar aqui a carinha da Aurora contigo, porque pode colocar. Incrível a semelhança. Pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer que tem gente que está falando aqui que não está conseguindo ver a tela, tá? Então, vocês podem tentar ou outro celular, ok? Ou tentar entrar novamente e arrastar para a lateral, que aí eu acho que vai dar certo, tá? É um recadinho que a gente tem. Aqui é a Aurora, de olhos azuis e loirésima. Meu Deus do céu. Ela é muito igual. Eu ainda falo que eu vou fazer um DNA. Juro que eu vou me ver se ela não tem meu DNA. Acabou. É incrível, porque geralmente esse recadinho que eu dei para vocês agora, geralmente o que está acontecendo é que a pessoa que não está conseguindo não habilitou o vídeo ao entrar. Então é importante vocês terem esse cuidado para começar a visualizar, tá? Fica a dica aqui para vocês que estão só escutando e não estão visualizando, certo? Bom, sem palavras, Ale, muito obrigada. A gente volta daqui a pouco, né? Com a segunda de respostas, mas maravilhoso, maravilhoso. Obrigada pelas suas lindas palavras. Agora a gente vai, assim, fazer uma outra perguntinha, tá, pessoal? Qual é a sua região? É super importante a gente saber da onde vocês estão falando. Eu vou dar um palpite. Sudeste.
Ó, acertei. 62% estão no Sudeste e 15% no Sul. Ó, temos bastante gente até, mas é gritante o número como o Sudeste. No primeiro online também teve a maioria no Sudeste. Maravilha. Bom, agora eu vou chamar... Gente, agora eu vou chamar a doutora Marta Riboldi, tá? Ela é geneticista, ela é diretora do Genomics Brasil. Genomics é um laboratório de genética, né? Mundialmente conhecido, nasceu lá na Espanha, é global essa empresa. E a Márcia, não tenho palavras para dizer. Muito obrigada por estar aqui no nosso Tentantes Online, especial Alva Doação, porque é a pessoa que mais tem propriedade para falar sobre epigenética. Essa palavra tão difícil, mas assim, quando a gente consegue entender ela, é tão bom, né, saber que ela existe. Então, Márcia, com certeza. Vou te dar os seus 10 minutinhos, 11 de ouro aí, para ajudar muita gente a entender esse processo da epigenética. Obrigada. Vamos lá. Obrigado, Karina. Obrigado ao quarteto, né, por todas essas histórias que, na verdade, a gente acabou de ver uma foto que mais epigenética que isso não existe. Essa é a verdade. Então, né, essa palavra super estranha que a gente começou a escutar há um certo pouco tempo atrás, o que é essa epigenética? Bom, gente, a epigenética nada mais é do que a expressão dos nossos genes. E o que é essa expressão, né? Como que acontece essa expressão? Como que a gente vê essa expressão? Ou como que a gente pode saber, né, que está ocorrendo essa expressão? Então, através de... Essa expressão ela pode ser modificada através de situações, ocasiões, ou até mesmo de pessoa para pessoa. Então, quando a gente fala, né, de que a epigenética está presente, principalmente nos tratamentos de ovodoação, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem que retroceder um pouquinho e pensar na epigenética e na ciência. Existem muitos estudos relacionados à epigenética, e claro que o maior objetivo dos estudos é a gente pensar em doença, em prevenção de doenças, em tudo isso. Então, para vocês entenderem de uma forma muito fácil, a epigenética, ela acaba estudando certas doenças e ela acaba detectando o quê? Que, por exemplo, quando uma pessoa está grávida e essa pessoa acaba desenvolvendo uma diabetes gestacional, ou essa pessoa tem uma diabetes já, né? Pelo estilo de vida que ela tem, ou até mesmo, né, por características genéticas. Se a pessoa não se cuida, se a pessoa não se trata, o que pode acontecer? Essa diabetes passa para a gestação e, consequentemente, no futuro, o meu bebê, o meu filho, etc., pode ter essa diabetes. Então, tudo que eu tiver na minha gestação, eu posso sim passar para o meu filho de uma maneira ou outra. Uma depressão, um diabetes, uma doença cardíaca. Então, todos os estudos que tem hoje e que estão em andamento estão relacionados muito a isso. Mas a gente também sabe que tem alguns estudos, então, relacionados ao quê? A epigenética e a gestação. E quando a gente vai para essa área, a gente sabe o quê? Que no momento que dois atores principais se cruzam, e quem são esses dois atores? O embriãozinho e o útero, o endométrio, que é aquele tecido que a gente tem dentro do útero, que o embrião vai grudar. É nesse momento que ocorre, então, a gestação e que a gravidez vai para frente. Nesse momento, né, a gente tem o quê? A gente já tem sinais no nosso organismo de modificações. E, conforme a gestação vai andando, os genes, né, vão passando, então, de mês a mês, dia a dia, semana a semana, e conforme uma situação, uma ocasião e o que ocorre no dia a dia, essas expressões dos genes vão modificando. E aí acaba que o quê? O amor da mãe, o que a mãe sente,
tudo aquilo que a mãe passa na gestação é passado inconscientemente para o bebê. Da mesma forma, as características genéticas e o estilo de vida da mãe. Então, a gente sabe, e a Alessandra acabou de contar, né? O DNA não importa. Eu nem sei se a minha filha tem DNA, se o meu filho tem DNA, e isso a gente tem que ter muito claro no começo da gestação. Mas, se a gente tem uma aceitação, que é o mais importante, e essa situação, né, essa aceitação, ela ocorre desde o primeiro momento que a gestação ocorre, essa própria aceitação vai fazer com que a expressão dos genes receba sinais positivos e, consequentemente, né, tudo que a gente viver, a gente vai passar. E aí a gente sabe também que acaba passando, então, um pouco de como a gente é, da nossa personalidade, né? E ainda não tem nada comprovado quanto a passar, né, para um óvulo doado ou para um embrião doado as características físicas. Mas a gente já viu aí que mesmo, né, não tendo comprovado, existem sinais que acabam ajudando a gente perceber que isso também existe. Então, é super importante a gente ter claro que na primeira linha de um tratamento, a gente precisa ter uma aceitação. E quando a gente fala de epigenética, tudo que a gente passar, né, através dessa gestação, os 9 meses de gestação, a gente sabe que a gente está passando, então, para a nossa gravidez e, consecutivamente, a gente está passando para o nosso filho. Né? E aí a gente sempre pergunta, mas será que ele vai nascer com meus olhos? Mas será que ele vai nascer com a minha cor de pele, com a minha cor de cabelo, etc. A questão é que, se a gente aceitar, quanto mais a gente aceitar, a gente vai perceber, então, que o nosso filho vai ser mais parecido com a gente. E a epigenética, essa expressão dos genes, ela vai ocorrer dia a dia por tudo isso que eu falei para vocês, né? E de uma maneira fácil de entender é essa, aceitando e sentindo, então, todos esses momentos, todos esses sinais na gestação, né? E é claro que existem fatores que podem contribuir para que a epigenética ela seja mais acentuada, né? E um dos fatores é justamente esse, é a conversa em que o embrião tem no útero e o momento da implantação. É quando tudo se ativa e começa, então, a expressão desses genes de semana a semana e mês a mês. Olha só. Isso aí, é a expressão dos gêmeos, né? E o mais interessante, a gente tem uns minutinhos aqui, antes de chamar a Liana, o mais interessante, pessoal, é que eles se alimentam dentro da gente. Eles estão dentro da nossa placenta, dentro do nosso útero, se alimentando com o nosso sangue. É incrível, o Henrico gosta das mesmas coisas que eu gosto, que eu comi durante a minha gravidez. Ele adora queijo, é engraçado, mas ele adora queijo, suco de limão, que é super cítrico, enfim. Eles pegam essas coisinhas todas, né? Então, Sim, e fora outras coisas agora, que nem o caso da Lê aí, e o Beto também é super parecido com o Araês, o Henrico tem os meus olhinhos puxados, e os gêmeos também têm muita semelhança com a Liana, vocês vão ver a foto em seguida. Então, é maravilhoso a gente ter essa oportunidade de saber um pouco, porque nos conforta saber um pouco mais da epigenética, né? claro, Não seja, claro. eu não conseguia, eu não sabia na época, né, Márcia, mas me confortou depois de saber, né? Então, eu acho que é uma possibilidade, né? É sempre uma esperança para quem precisa, para pessoas que são mais tem pessoas que isso é mais importante, outras menos, né? E a gente não está aqui para julgar, a gente não julga ninguém. Não, claro que não. A gente só mostra para vocês as oportunidades e traz esse tipo de esclarecimento que a doutora Marta falou, para acalmar o coração de vocês, para vocês verem que, sim, vamos atrás dessa informação, vamos deixar tudo bem elaborado dentro da gente, para a gente poder aceitar. Né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que esse é o principal motivo, esse é o principal ponto, né? A aceitação
do tratamento, e no momento que tu tem a aceitação do tratamento e ocorre, então, a transferência e aquela realização começa, é aí que a ativação da epigenética começa. E é nesse momento, então, que tudo que a gente fizer vai estar passando para o nosso bebê, né, durante a nossa gestação, e consecutivamente depois, quando ele nascer, a gente vai ver os resultados. Com certeza, até a nossa ansiedade, as nossas preocupações, enfim, isso tudo vai refletir, né? Então fica aqui a dica para a gente tentar, da maneira mais tranquila possível, levar essa gravidez adiante, né? Bom, a gente vai fazer uma outra perguntinha. Muito obrigada, doutora. A gente volta depois com uma pergunta para você, tá bem? Tá bom. Vamos fazer uma pergunta aqui agora para você da audiência, que é: como você se sente em relação ao óvulo? Essa pergunta é bem interessante. Vamos ver como é que vai ser o resultado aí. Ó, 57% do resultado do quiz foi grata pela oportunidade. Que legal, isso me deixa muito feliz. 39% está em processo de aceitação, o que faz parte, né? Muitas vezes alguns casais demoram um pouco mais, outras vezes um pouco menos. E com dificuldade de aceitação, apenas 5%. E esses 5% não quer dizer que vocês não vão aceitar, meninas. Daqui a pouco, pode daqui a 3 meses, isso tudo se modificar. É assim o processo. A gente tem que viver os lutos. Os lutos existem, são vários lutinhos que eu chamo, né? Durante todo o processo, desde a primeira consulta, daquele diagnóstico da infertilidade, até a gente ter o bebê em casa, né? São vários lutos. Então, esses 5% trabalhem bem dentro de vocês essa nova forma de gerar amor que talvez vocês consigam, né? Então, fiquei bem feliz agora com esse resultado. Bom, agora a gente vai chamar a Liana, tá? Que é outra integrante do quarteto, a mamãe do Dante e da Nina por ovo recepção, tá? Ela também é mamãe da Maia por FIV, né? Mas aí foram com ovos próprios, ela vai contar um pouquinho para vocês. E é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Essas fofuchos aqui, olha que graça essas coisas, que dá vontade de apertar essa bochecha. Obrigada, Liana. Um beijo. Pode contar pra gente tudinho. Vamos lá, vou usar a mesma coisa que a Lê, vou usar aqui um temporizador para ter certeza de que eu não vou passar dos meus 10 minutos. Eu achei super interessante o quiz que você acabou de fazer, Karina, porque eu estava nos 5%, né? Quem viu o vídeo mais recente do quarteto da recepção lá no YouTube, eu contei justamente como foi o meu processo. E, em parte, também vou poder encurtar, porque aquela pessoa que a Araís falou, que engravidou de gêmeos, fui eu. Então, assim, uma das coisas mais legais de a gente estar podendo hoje ter essa plataforma, esse momento, é poder ser para alguém aquilo que a Karina um dia já foi para a Araís, o que a Araís um dia já foi para mim. A Lê também teve uma participação, porque a gente se conheceu no processo. E o que eu tenho para falar para vocês nem sempre tudo é rápido. Às vezes o processo de luto é demorado. No meu caso foi. No processo todo eu levei mais ou menos uns 6 meses. O meu caso sempre foi de baixa reserva ovariana. Desde os 36 anos, quando eu resolvi ter filho, eu descobri a baixa reserva. Ainda assim, eu consegui engravidar da Maia, que é a minha filha mais velha, na segunda FIV, e engravidei de um segundo bebê desse mesmo grupo de embriões na minha primeira TEC depois da Maia. E eu perdi esse bebê quando eu estava mais ou menos com umas 7 e 9 semanas, eu não lembro exatamente, depois de uma cirurgia de emergência que eu tive que retirar a vesícula enquanto eu estava grávida. E aí eu já levei um tempo justamente por esse luto da perda do bebê, até fazer uma última tentativa com esse grupo de embriões e não dar certo e recomeçar.
E aí, quando eu recomecei, eu já estava com 40 anos e fui repetir o exame, o antimoleriano. E aí, eu que com 36 tinha 0,87, então já era baixa. Quando eu tive a Maia, estava mais ou menos com 0,6. E aí, caiu para 0,02, ou seja, praticamente nada. Eu só tinha óvulos mesmo porque meu FSH até hoje é muito baixo, então é como se o cérebro não entendesse que os ovários já não estão mais produzindo. Mesmo assim, quando o meu médico falou comigo a primeira vez, falou assim, olha, você vai ter mais chance com ovorrecepção. Eu virei para ele e falei, nem pensar. Foi a minha primeira reação, nem pensar. Meu marido não vai aceitar. E fizemos uma tentativa ainda, eu consegui 3 embriões, transferi 2, mas não deu certo. E aí eu achei que era Deus me mandando seguir para o caminho da adoção, fui para o fórum, tentei me inscrever, não consegui por outros motivos, porque eu tinha um evento da escola da minha filha no dia do curso, então me inscrevi para o curso do final do ano, porque aqui na cidade que eu moro tem em 2 meses do ano, de 6 em 6 meses. E também, mais uma vez, achei que era Deus mostrando alguma coisa, que alguma coisa ia acontecer nesse meio do caminho. Foi então que eu conheci a Araês, eu trabalho com o marido dela, e aí no aniversário dele, na festa de aniversário dele, eu já sabia que ela tinha feito FIV, ele já tinha me contado, ela me falou da ovorrecepção, e aquilo tudo, eu lembro que ela pegou minha mão e botou na barriga dela, e aquilo tudo me tocou e mexeu comigo de uma forma que eu falei, não, eu preciso pensar um pouco. Então, assim, a sementinha estava plantada, né? E aí eu fui regando, fui lendo, fui me acostumando com o tema, até que um belo dia eu resolvi falar do nada com meu marido no domingo à noite. Falei, amor, o que você acha? Ele falou, olha, vou amar, vai ser meu filho, vai ser teu filho, vai ser nosso filho, vai ser o irmãozinho que a Maia tanto quer. Então, se tiver tudo bem com você, vamos nessa. Eu falei, olha que eu vou ligar pro médico. Aí ele falou, pode ligar. E eu mandei uma mensagem pro meu médico e, incrivelmente, ele me respondeu na hora. E no dia seguinte, a gente já estava no consultório, às 7 horas da manhã, para entender um pouco melhor como funcionava. E ele explicou e eu falei, ok. E nessa mesma época, lançaram um pacote lá na clínica que me permitiria tentar com os meus óvulos antes de passar para a ovorrecepção sem gastar mais com isso. E aí eu falei, olha só o caminho que está sendo mostrado, vambora. Fiz 2 tentativas com os meus óvulos e não tive nem um embrião para transferir. E aí quando chegou na terceira, o médico virou para mim e falou assim, você não quer trabalhar um pouco na qualidade dos seus óvulos? Eu falei, não quero, eu quero ser mãe. Eu já estava aberta para ovorrecepção, agora eu quero, é isso. Ele tem certeza? Eu falei, absoluta. Saí direto para a sala do cadastro, me cadastrei, e por incrível que pareça, eu saí de lá e recebi a primeira ficha pelo celular. Isso é uma coisa muito rápida. E aí o seu coração dispara, a gente ainda estava na estrada, e de repente eu olhei para meu marido e falei assim, amor, você alguma vez na vida achou que teria um filho com uma outra mulher? Juro, gente, eu fiz essa pergunta absurda, mas eu fiz. E aí ele dirigindo, ele olhava assim meio pro lado, assim, sabe quando você olha rapidinho? Ele, que filho com outra mulher? Eu vou ter um filho com você. Eu sou uma célula. E aí nesse momento eu desabei de chorar, porque eu vi que eu tinha tomado a decisão certa. E de fato eu sou uma célula. A Alê costuma dizer, gente, não existe mais de óvulo. E eu costumo também dizer que esse encontro de gametas, ele só aconteceu com uma condição, com a minha vontade, o meu amor. Esses gametas não se encontrariam se não tivesse esse elemento forte que é a minha vontade. Eles só vieram ao mundo pela minha vontade. Não é um mero encontro de, junta um óvulo com espermatozoide aqui, vamos fazer um neném. Não é assim, entendeu? Tem uma coisa muito maior. Eu já amava eles antes deles virem. E aí muitas pessoas perguntam sobre questões religiosas, a Araís falou muito bem sobre a visão dela, e eu acho exatamente isso. Eu acho que assim, Deus deu esse poder aos médicos, Deus dá tudo, né? E assim, é como se ele falasse assim, olha só, tá vendo aqui? Esses 2 aqui são seus filhos, só que você resolveu esperar muito. Então, vamos pegar alguém que tem um coração enorme, porque todo o meu agradecimento do mundo a essas mulheres que fazem também esse enorme ato de amor. E simplesmente foi um meio de transporte. É como se colocassem eles numa espaçonave,
para vir lá do céu, direto para minha barriga. E aí, acho que o amor era tão grande que, ao invés de um, vieram dois. E aí, Dante e Nina vieram para as nossas vidas. E foi uma alegria, na verdade foi um susto, apesar da gente saber, porque nós optamos por transferir 2 embriões, então a gente sabia que havia essa possibilidade. Mas foi uma alegria muito grande. Eu sempre quis ter 3 filhos. Meu marido é que tinha combinado, não, vamos ter só 2, mas ele também aceitou transferir 2, então ele também tem um pouco de responsabilidade. Mas o que eu acho que é muito assim maior, né? E talvez de nós 4, o meu processo de aceitação tenha sido o que foi um pouco mais demorado, né? É que hoje a gente tem, eu tive que ter uma Araês na minha vida, entendeu? Como você já foi Araês da vida de tantas pessoas, né, Cá? E hoje a gente está aqui justamente por isso, porque a gente viu que existe um vácuo, um espaço, uma lacuna, que, como as pessoas não costumam muito falar sobre isso, muitas pessoas até mentem, infelizmente. Uma coisa é não falar, outra coisa é mentir, né? Isso faz com que muitas vezes a gente não conheça pessoas que pelo menos assumam que passaram por isso e que isso é normal, e como você mesmo diz, que é uma linda forma de gerar amor, e que bom que hoje a gente tem a medicina ao nosso lado e que é capaz de realizar todos os nossos sonhos. Então, assim, para quem está nesse processo, para esses 5%, né, que estão com dificuldade de aceitar, para os outros 19% que estão no processo de aceitação, o que eu tenho para dizer para vocês é: eu sou extremamente feliz de ter feito essa opção para minha vida. Minha família, inclusive a minha irmã está me ouvindo. Tem algumas amigas também que estão nesse processo, que também estão me ouvindo. Eu também falo abertamente sobre isso, eu não escondo delas, não escondo de quem me pergunta, porque é muito importante saber que tem outras pessoas. Foi o que a Araís falou, né? Opa, peraí, tem alguém que também passou por isso. E é lindo, esse trabalho que a gente tem é lindo, esse projeto é maravilhoso, e eu espero que cada uma de vocês, nesses meus últimos 28 segundos, se vocês precisarem de apoio, precisarem de ajuda, a gente está sempre aqui. E acreditem, aceitando ou não no final, o caminho é esse. Você entender essa saída, como a Ká costuma falar, não é para todo casal. Tem pessoas que não vão chegar à conclusão de que não serve para si. Isso também é normal, mas para aquelas que vão aceitar e que optarem por isso, saibam que vão ser muito felizes. É verdade. Assino embaixo em tudo que você falou. Essa forma de parentalidade, ela pode entrar na vida do casal e está tudo certo ou não. Né? Para isso, eu defendo muito a ajuda psicológica, gente. Essa rede de apoio que eu chamo rede de amor, né? Para elaborar os lutos e para ter essa aceitação com uma ajuda. Às vezes isso muito pode acontecer. Eu tive uma ajuda psicológica que foi importantíssimo, né? E sou muito grata a essa rede de apoio que eu construí na época, só que não era a mesma que hoje a gente vê, né? Hoje a gente tem muito mais pessoas falando, graças a Deus, e cada vez mais vai se tornar cada vez mais natural, e isso é um processo, né? Quando nossos filhos tiverem 10 anos, isso vai ser tratado da forma mais tranquila. Eu plenamente acredito nisso, até porque, segundo o médico da clínica onde eu fiz, ele comentou comigo que atualmente 1 em cada 3 mulheres com mais de 40 anos já partem direto para a concepção. 30%. Então vocês veem que a Liana era 5% e ela mudou de ideia. Ela mudou de ideia e hoje ela fala não só abertamente, como ela levantou a bandeira no Brasil. Então, tudo pode mudar, pessoal. Tudo pode mudar, uma questão de tempo. E cada casal, volta a falar, tem o seu tempo. Né? Então, a gente vai para outra pergunta agora. Qual é o seu protocolo de tratamento? É uma pergunta super interessante também, que a gente precisa ter essa resposta para poder cada vez mais ajudar vocês através do nosso Então Esse Projeto de Vida, do Quarteto da Alma Recepção, enfim. Qual é o protocolo de cada uma que está nos assistindo aqui?
Ó, 45% fazendo ovorecepção após tentativa com os óvulos próprios, tá? E depois 22% fazendo FIV tentando com os meus óvulos. Então, primeiramente, a maioria de vocês fizeram tentativas, né? Com óvulos próprios. No meu caso foi assim também, fiz 2. E depois partiu para ovo doação. Maravilha. Pessoal, tem aqui gente comentando como é importante os nossos eventos online e no modo geral, né, para ajudar a desmistificar a ovorecepção por aqui. A Vânia também perguntou como foi isso para vocês, a diferença pelas outras pessoas, até mesmo por vocês, né? Se a gente pode depois passar lá para o final, e aí eu faço essa pergunta para uma das meninas, tá? A Hilde pergunta, esses 3 casos relatados pelas ovoreceptoras fizeram seus tratamentos no Brasil? Todas as meninas fizeram seus tratamentos no Brasil, só eu fiz na Espanha. Daqui a pouco eu vou falar da minha trajetória, mas a Eda, a Diana e a Alessandra fizeram aqui no Brasil, tá? Existe essa possibilidade de fazer aqui, lá fora, e daqui a pouco a gente vai também falar sobre a possibilidade de trazer os óvulos da Argentina, né? Que é um banco maravilhoso, o IVBank. Também é outra oportunidade para vocês e vocês vão conhecer ela hoje, tá bem? E então vamos seguir aqui, né? Já temos essa resposta no nosso quiz e agora a gente vai chamar a doutora Natália Basile, que é a embriologista e coordenadora do Banco de Óvulos lá da Argentina, de Buenos Aires. Olá, que tal, doutora? Tudo bem? Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, muy bien. Encantada con la invitación. Muchísimas gracias a las 4. Y la verdad que me conmueven estas historias porque yo hoy vengo aquí como profesional, pero yo también he sido paciente hace muchos años. Yo tengo 3 hijos, sí, y los 2 primeros me costó mucho tenerlos y entonces vinieron los 2 al mismo tiempo. Sí, eso fue con óvulos propios y después el tercero vino natural, de sorpresa. Así que entiendo un poco el lado como paciente y también el lado como profesional. Así que, bueno, hoy les quiero contar, yo no hablo portugués, entiendo, hablamos un poco de portuñol. Y les he preparado una pequeña presentación para mostrarles el paso a paso de cómo nosotros, por un lado, reclutamos a nuestras donantes y cómo, por otro lado, buscamos y seleccionamos a la mejor donante cuando ya hay una receptora esperando, ¿sí? Así que voy a ver si les puedo compartir la pantalla. Genial. A ver, ¿ahí se ve bien? ¿Sí? A ver, esperen, que voy a mirar si me dicen que se ve bien. ¿Se escucha? Bueno, ok. Entonces, como les contaba, yo trabajo en el laboratorio donde ocurren un montón de cosas desde que la paciente entra, la paciente o la donante, hasta que la paciente sale. Hay un montón de cosas que ocurren en el laboratorio que es como un misterio para ustedes. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que vamos a querer hacer nosotros? Vamos a querer juntar siempre un espermatozoide con un óvulo y vamos a querer generar un embrión. Esto es básicamente lo que el inicio de nuestro trabajo en el laboratorio. Ahora, ese óvulo puede ser un óvulo propio o puede ser un óvulo de donante. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar por cómo nosotros buscamos a nuestras donantes. Y para eso las invito a meterse, si quieren investigar un poco, en esta página web que es ividona.es. Aquí ustedes van a poder ver todo lo que nosotros hacemos para buscar a una donante, para hablar con ella sobre este acto tan solidario que van a hacer. ¿Quieren donar óvulos? ¿Por qué hay que donar óvulos?
¿Es un acto de generosidad o no? La verdad es que tiene una respuesta muy grande por parte de las donantes esta página, donde nosotros les enseñamos que van a estar muy agradecidas por este acto de generosidad, que van a tener una revisión ginecológica, psicológica, que les va a dar tranquilidad a ellas, no solo para el proceso de donación, sino también para ellas mismas en el futuro. Y estas donantes van a estar en manos de uno de los mejores equipos médicos, que es el IBI, que es un grupo mundial. Entonces, ¿cómo buscamos a las donantes? Bueno, primero las entrevistamos. Queremos hablar con ellas, queremos que nuestra psicóloga le haga unas preguntas para saber si ellas están entendiendo lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Luego de eso le hacemos una revisión inicial, una revisión clínica inicial, porque queremos saber si están con buena salud. Le hacemos un análisis de sangre inicial y una ecografía inicial para ver si tienen una buena reserva ovárica. Si ya pasan ese primer filtro, sí que las estudiamos un poco más. Ya vamos a hacer otros estudios de sangre, donde vamos a ver las serologías, a ver si tienen alguna infección para algún virus, como puede ser hepatitis, como puede ser Zika, como puede ser COVID, etc. Si todo eso está ok, entonces comenzamos con el proceso de estimulación ovárica, que ustedes, más de una, lo debe conocer porque lo ha vivido. Como saben, no es un proceso muy complejo, estimulamos a las donantes y luego entran en el quirófano y hacemos la punción ovárica. La donación de estos óvulos puede ocurrir en el momento en fresco, pero puede que no. Y nosotros hoy en día contamos con una herramienta en el laboratorio que es la vitrificación de óvulos. Nosotros podemos usar los óvulos en fresco en ese mismo momento, pero si no hay receptora, podemos congelarlos. Y los resultados son exactamente iguales si uno utiliza un óvulo de una donante en fresco versus un óvulo de una donante que ha sido previamente congelado. Y es así como nace entonces IBIBank, que es un banco de óvulos. Es decir, tenemos un montón de óvulos de donantes de distintas características que ya están vitrificados y que están a la espera de encontrar a su receptora perfecta. ¿Dónde estamos? En Buenos Aires, muy cerquita de ustedes, lo cual ha facilitado muchísimo la logística. El IBI es un grupo mundial que es muy fuerte en España, pero también en el resto del mundo, y estamos en Buenos Aires. Y hace 2 años y medio más o menos, que IBIBank funciona con distintos clientes y Brasil es uno de ellos. ¿Da resultados un tratamiento de ovodonación un tratamiento con óvulos de donante? Por supuesto que sí. Estamos escuchando 4 historias, pero hay miles más. Tal vez no quedamos a la primera, pero si vemos la tasa de embarazo acumulada, después de un primer intento tal vez estemos en el 60%, pero después de un segundo intento ya estaremos en el 85% y después de un tercer intento ya estaremos casi en un 96%. Entonces, tal vez no quedemos a la primera, pero si insistimos en la segunda o en la tercera, seguro que vamos a lograr un embarazo con óvulos donados. Entonces, ¿qué tienen que hacer las pacientes para recibir óvulos donados de IBIBank? Primero, lo primero que tienen que hacer es contactar a su médico. Es lo primero que tienen que hacer. Nosotros trabajamos con un montón de clínicas ya en Brasil. Eso no significa que sí o sí tenga que ser con estas clínicas. Simplemente les he puesto en este mapa muchas de las clínicas con las cuales ya estamos trabajando. Pero si ustedes tienen un médico que trabaja en otro lado, en otra región o en otra clínica, estaríamos encantados de crear una parcería nueva con dicha clínica. Pero un poco les quería mostrar las zonas por donde estamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es contactar al médico. Lo segundo que tienen que hacer es completar un formulario donde ustedes nos cuenten a nosotros sus características. ¿Qué tienen que rellenar? Tienen que poner su nombre, tienen que poner la edad, el grupo sanguíneo de ustedes, muy importante, la altura, el peso, cómo es su color de piel, cómo es su color de ojos. Estas son todas características de ustedes. Tienen que completar este formulario
y me lo tienen que enviar por email a mí. ¿Qué voy a hacer yo después de esto? Voy a empezar la búsqueda, voy a empezar a buscar a una donante compatible con esas características que ustedes me han enviado. Y para esto, nosotros utilizamos un programa que se llama Perfect Match. ¿En qué consiste esto? Si quieren, las invito a meterse en YouTube, en ese link que les he puesto ahí abajo, en youtube.com, es un Perfect Match 360, y básicamente es un protocolo que nosotros utilizamos para buscar a la donante perfecta para una receptora. Y esta búsqueda tiene etapas. La primera es, vamos a ver las características fenotípicas de la donante. Es decir, su color de ojos, su color de pelo, su altura, todo lo que se puede ver y que sea lo más parecido a lo que ustedes han completado en su formulario. Este es el primer paso. El segundo paso es un análisis genético, donde nosotros vamos a estudiar una serie de mutaciones en la donante para ver si ella es portadora o no de esas mutaciones. Y lo suyo es que la pareja, el marido o el donante de semen se haga el mismo estudio. Y lo importante es que la donante de óvulos y el donante de semen o el marido no compartan esas mutaciones, porque si lo hacen, el niño puede expresar una enfermedad. Entonces, primero el fenotipo, segundo el análisis genético y tercero, vamos a hacer una cosa que se llama Biometric Scan. Esta es una tecnología muy novedosa, muy reciente, que lo que hace es, utilizando inteligencia artificial, convierte el rostro humano en una fórmula matemática y mide un montón de distancias en el rostro de la receptora y luego va a hacer lo mismo en la base de datos de las donantes. Y vamos a buscar la donante que tenga un biometric scan lo más parecido a la receptora. Aquí tienen un ejemplo donde tenemos en un lado la receptora y una donante que tiene una coincidencia del 1% y una coincidencia de un 100% en relación al biometrical scan. ¿Qué información les voy a dar cuando yo finalmente haya seleccionado a la receptora? Aquí lo pueden ver. Además de una serie de códigos, les voy a contar de dónde es, si tiene hijos o no, la edad, el grupo sanguíneo, el color de pelo, el color de ojos. Les vamos a informar de absolutamente todo esto. También les vamos a informar sobre sus serologías, sobre sus estudios ginecológicos, sobre si tiene alguna infección o no, porque no podríamos utilizar una donante que fuera positiva para hepatitis, positiva para HIV, positiva para SARS-CoV-2. No se puede. Con lo cual, les vamos a informar de los estudios de la donante que van a ser todos negativos. Y lo que también vamos a hacer es enviar una foto a la clínica, a vuestro médico. Nosotros no podemos enviar una foto a las pacientes por una cuestión de protección de datos, pero sí podemos enviarle la foto de la donante con las características a vuestro médico, quien es el que las conoce a ustedes, y puede decir si es una donante parecida o no, compatible o no con ustedes. Bueno, primero habíamos contactado al médico, segundo habíamos completado el formulario, tercero les seleccionamos una donante y cuarto, ustedes tienen que aceptarla o no. Si la aceptan, esa donante ya queda reservada para ustedes y va a quedar en un tanque de nitrógeno líquido por el tiempo que sea necesario. No pasa nada si hay que esperar un mes, 2 meses, un año desde el punto de vista de su mantenimiento. Si no aceptan a la donante, tampoco pasa nada. Vuelvo a enviarles una nueva propuesta. Y ese es nuestro trabajo, buscar y buscar hasta que la receptora esté contenta, segura y satisfecha de que le estamos dando la donante que ella quiere. Y finalmente empieza toda la parte de la burocracia, toda la parte del papeleo que hay que hacer para la importación y la exportación de los ovocitos. De esto no se tienen que preocupar. Nosotros tenemos un equipo en Brasil que nos ayuda muchísimo con esto, con una persona que habla perfecto portugués, perfecto español
y nos sirve de nexo con ustedes y con la clínica para todos los trámites burocráticos para que los ovocitos lleguen a Brasil. Entonces, les damos un servicio casi al 100% personalizado, se llama Lab to Lab, sin listas de espera, con unos resultados bárbaros en términos de sobrevida ovocitaria y sin necesidad que haya un pedido mínimo. Es verdad que nosotros aconsejamos a las clínicas que junten grupos de pacientes porque entonces los gastos administrativos y de transporte son mucho menor cuanto más pacientes hay en un envío. Finalmente, transmitirle que utilizar o hacer una estimulación no implica un riesgo para la donante, así como no implica un riesgo para las pacientes, ni que tampoco implica un riesgo para el recién nacido vivo. Es decir, no hay mayor incidencia de malformaciones o de problemas de bebés que vienen de un óvulo vitrificado, es decir, de un óvulo que viene de un banco de óvulos. Entonces, transmitirle que la ovodonación, como estamos compartiendo hoy, sí que es, a mi entender, una gran opción terapéutica cuando no se puede utilizar ovocitos donados. Muchas gracias. Ahora creo que puedo volver a salir de la cámara y no sé cómo hacerlo. Que maravilha essa aula do passo a passo de como trazer esse óvulo para cá, para o Brasil, como importar essa alternativa e chegar esse óvulo aqui são e salvo. Que maravilha! Tem 1 bilhão de perguntas para a doutora Natália aqui chegando. A gente vai ter que responder uma ou outra, não vai dar tempo de responder tudo, mas eu prometo aqui para vocês que a gente vai fazer alguma coisa depois desse evento para responder tudo, não só para a doutora Natália, mas para todo mundo. Tá? Eu prometo aqui para vocês, está tudo anotado, está tudo anotado. Muito obrigada, doutora, muito obrigada pela sua explicação. E eu fiquei impressionada com o biométrico scan. Na minha época não tinha isso, achei o máximo. Sí, es algo muy novedoso, es algo que gusta mucho a las pacientes, y la verdad que es invitar a la automatización y a la inteligencia artificial en nuestros laboratorios, que es algo que está funcionando en muchos rubros, no solo en el de la búsqueda de donantes. É uma coisa, olha o que é a tecnologia a nosso favor, meninas. Por isso que eu digo, vamos aproveitar, a ciência está totalmente a nosso favor. Eu vou fazer outra pergunta para vocês, porque é de muita importância esse resultado, tá? Qual a sua maior preocupação em relação à ovodoação? A maior de todas, tá? Vamos ver aí o que vai sair dessa resposta aqui. Qual é minha? Vai ser outra pergunta. E depois disso eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês, bem rapidinho, tá? Para a gente depois ver se a gente consegue fazer umas perguntas ainda, certo? Tu vê que maravilha. O Lab to Lab também, né, que a doutora falou. Imagina nós termos um embriologista à nossa disposição desde o começo do tratamento, isso é maravilhoso também. São muitas perguntas, doutora. Depois tu te prepara que eu vou te mandar um WhatsApp com todas para a gente responder. Sim, Muito legal. Vamos ver aqui a resposta rapidinho. También me han preguntado que es importante comentar si también llevamos óvulos y semen. Estamos en ello. No está el programa está más entrenado en óvulos, pero sí que estamos arrancando también con semen. Maravilha, maravilha. Era uma das perguntas também, já respondida. Vamos ver o resultado do quiz, então, para ver a maior preocupação de vocês que estão conosco aqui de tarde, nesse sábado, em relação à ovo-recepção. A pergunta não apareceu aqui, mas a resposta dela foi resistência. Tá? Uma resistência que existe em relação à maior preocupação. Tá? Agora, vamos para essa aqui. Qual é existe resistência para essa forma de gerar amor de onde? Essa é uma pergunta interessante também, que a gente precisa saber. Essa resistência vem da onde? Do marido?
da gente, da sociedade, ou de ambos? É uma coisa muito interessante, que ajuda muito a gente, gurias, isso por experiência própria, a trabalhar essa elaboração dos lutos, a gente saber de onde que vem essa resistência. É importante. Às vezes a gente consegue sozinha descobrir, e às vezes a gente precisa de uma ajuda psicológica, né? Isso aí depende um pouco de cada um, cada história. Ó, 46% de mim mesma. Olha só que interessante. É isso que eu acabei de falar. A gente precisa elaborar dentro da gente, saber aonde qual é o espacinho dentro da gente que a gente vai guardar e administrar tudo isso, para depois poder ter a aceitação. Não adianta a gente não falar sobre o assunto, meninas, isso é uma sugestão que eu e as gurias sempre conversamos. Isso, essa falta de conversa, essa falta de comunicação, muitas vezes traz uma ansiedade maior e muitas vezes traz o negar falar e tal, traz uma ansiedade e uma depressão. Se a gente colocar isso embaixo do tapetinho, isso pode ter um efeito lá na frente, essa continha, ela pode chegar lá na frente, tá? Nada contra se for um segredo familiar, isso como a gente fala sempre, é muito individual, mas a gente precisa saber lidar com isso, né? Ah, eu vou falar para todo mundo? Beleza. Não, eu não vou falar para ninguém. Beleza também. Só que a gente está aí, tem que trabalhar dentro da gente, como é que a gente vai lidar com esse segredo familiar, né? Primeiro, dentro da gente, para depois a gente conseguir lidar com todo o resto, tá? Pessoal, eu vou falar rapidamente sobre a minha trajetória, né? Eu acho que muitas de vocês já me acompanham e já sabem um pouquinho. Eu fui mãe aos 44 anos do Henrico, que hoje está com 1 ano e 10 meses, a razão da nossa vida, o nosso maior sol, né? Depois de toda uma tempestade. E, claro, depois de 4 anos tentando com os meus óvulos próprios, né? 2 tentativas de fertilização dos meus óvulos próprios, 4 blastocistos na primeira vez, maravilhosos aparentemente. Não fiz a biópsia, né? Então, aparentemente, eles estavam cromossomicamente bons. Na segunda tentativa, eu também consegui 3 blastocistos, também aparentemente bons. Então, eu tinha muita expectativa, tinha muita otimismo, né? Nas minhas tentativas com os meus óvulos. Só que eu não consegui, né? A primeira vez eu fiquei chateada, mas eu entrei na estatística, né? Na segunda vez, o baque foi maior, porque daí já era uma segunda tentativa, já estava com 42 anos, né? A primeira foi com 41, e aí o meu tombo foi maior, e aí eu fiquei pensando, opa, vou pôr mais embaixo. O que eu vou fazer? E aí foi quando meu médico me chamou e me apresentou essa linda alternativa de gerar amor que eu nunca tinha escutado na vida inteira. Se alguém me dissesse, olha, você vai ser mãe por um óvulo doado, eu ia dizer, não, tá mentindo, né? Então é uma pegadinha, porque isso não existe. Eu nunca tinha escutado, mesmo durante toda a minha trajetória, né? Eu sempre achava que eu ia continuar com meus óvulos, até que o meu médico disse, não, a gente ou vai fazer uma terceira tentativa com biópsia, isso é, a gente vai fazer 2 ciclos, e vamos fazer muitos embriões para serem analisados pelo genômico, ou a gente vai fazer, né, uma ovodoação. Foi a primeira vez que eu escutei na vida. Claro que, como vocês, eu tive que me reinventar. Não é fácil esse diagnóstico, desde lá do começo da infertilidade, né, quando a gente recebe, a gente precisa reinventar, reescrever, ressignificar muitas coisas nas nossas vidas, mas quando vem o diagnóstico que a gente vai precisar de um óvulo doado, geralmente não é a nossa primeira opção, né? A gente não imagina, principalmente, que é um assunto muito novo. Então, eu sim fui para casa, eu estava sozinha, não estava com o Pedro nesse dia, levei para o Pedro essa alternativa, a gente não sabia nada, a gente precisava se familiarizar, a gente precisava saber o que era. Ninguém falava com a gente sobre isso, né? Na minha época, eu não tinha uma rede de apoio, eu construí minha rede de apoio, minha rede de amor, mas eu não tinha pessoas falando assim abertamente, eu só tinha uma amiga que falava. E mesmo assim, falava, mas né, pouco também. Então, foi muito difícil, mas a gente foi curioso, nós fomos curiosos e a gente foi atrás dessas informações. Né? Afinal de contas, tem toda aquela parte de eu não ter congelado meus óvulos, né? Também nunca nenhuma gineco falou para mim isso, que eu acho que é uma falha também. A gente hoje, qualquer pessoa diz para congelar os óvulos. Então, a gente foi atrás de se familiarizar com essa história toda e trazer o nosso filho para nossa casa, trazer esse sonho para nossa realidade. E a gente
demorou um pouquinho para mim, quase nada, né? Para o Pedro um pouquinho mais, digamos, um mês, assim, até ele entender que com óvulo doado, jovem e analisado, eu ia conseguir ser mãe, né? E aí ele achou fantástico, mas quando eu cheguei lá no consultório da minha psicóloga, que era dentro da clínica, ela já falou para mim que está pronta, porque ela me perguntou: o que tu quer, Karina? O que tu quer para tua vida? E eu, aos prantos, chorando, dizia: eu quero ser mãe, quero conhecer esse amor. E eu acreditava realmente que esse vínculo, meninas, esse vínculo vem do dia a dia, esse vínculo de amor a gente conquista, a gente constrói no dia a dia. Então eu já cheguei na OVO recepção muito receptiva, muito aberta, porque eu já vinha de uma trajetória de 4 anos, né? Então, ou eu ia fazer essa minha terceira tentativa, como eu expliquei para vocês, e as minhas chances iam ser mínimas, de menos 5% com 43 anos, ou eu ia aumentar as minhas chances para 40, com 43 anos, para 65% a 70%. Então, eu e o Pedro, aí entra aquilo que eu falo desde o começo aqui, existe essa opção, essa forma de gerar amor, e a gente precisa saber se existe um espaço dentro das nossas vidas para ela, né? E para mim e para o Pedro, essa forma de parentalidade foi a maneira como a gente já conseguiu nosso filho. Eu tinha já uma idade avançada, né? Eu poderia daqui a pouco tentar mais 10 tentativas e não ia conseguir, né? Então, era uma oportunidade real, era uma esperança que eu estava tendo para conhecer esse amor de verdade, verdadeiro, né? De verdade, assim, para pegar ele nos meus braços e trazer para mim, encher de beijo, né? E foi a nossa melhor escolha, foi a nossa melhor alternativa, e a gente olhou ela com olhos de gratidão. Isso é muito importante, se a gente conseguir olhar essa alternativa com olhos de gratidão, porque isso facilita a nossa trajetória, né? Então, eu sempre falo, vão atrás de informação e veem se isso funciona ou não. Está dentro da casa de vocês, está dentro do relacionamento de vocês, e tentam fazer com que isso se torne tranquilo dentro de vocês. A gente precisou, só para finalizar aqui a nossa trajetória, a gente precisou de uma ajuda financeira. Quem conhece a minha história sabe que eu e o Pedro, a gente já tinha esgotado todas as nossas possibilidades e a gente foi para a Espanha. A gente foi para Valência, o meu médico me indicou lá, o meu médico daqui de Porto Alegre. Aí existe a confiabilidade, né, na clínica que tu está, no médico que tu estás, que ele já está te acompanhando durante essa trajetória toda, e ele me deu essa indicação: quem sabe tu não vai lá para Valência, porque é o maior banco de óvulos do mundo. E eu fui atrás da indicação dele, e a gente só não tinha dinheiro para fazer tudo isso. E a gente moveu mundos e fundos, a gente fez um vídeo lindo, acabou lá no Fantástico, a gente acabou fazendo a série Fertilidade, ajudando muitas pessoas a construírem as suas famílias, e por isso a gente está aqui hoje, né? Falando abertamente para ajudar vocês, porque hoje eu me sinto parte da família de vocês. Eu acho que a gente é uma grande família, na verdade, né? Então, gente, o Casulo com Amor foi criado e a gente foi ajudado por 200 pessoas para irmos embarcar para a Espanha, né? Não foi toda a viagem, mas foi o procedimento inteiro. A gente conseguiu, com a ajuda de titios de alma, que eu falo sempre, que se mobilizaram, que nos ajudaram, que se identificaram com a nossa história. E a gente construiu essa rede de amor maravilhosa. E hoje eu entendo que a gente foi capacitado para isso, meu Pedro. A gente foi escolhido por Deus mesmo, para a gente poder falar dessa forma e ajudar vocês, né? A gente é muito grato por ter tido essa oportunidade de ser a voz. E hoje, agora, com as meninas do Quarteto da Ovo Recepção, uma voz mais alta ainda, fazendo todo esse movimento, né? Então, assim, ó, fica aqui a minha dica para vocês se familiarizarem com essa forma de gerar amor, porque existem muitas maneiras, né, de ser mãe. A gente só precisa estar aberta, abrir nossa cabeça, abrir nosso coração, para que a gente possa, literalmente, enxergar ela com olhos de gratidão. Seja uma embriodoação, seja uma ovodoação, seja o que for, meninas. A gente precisa ir atrás das possibilidades, se isso realmente for importante para a gente. Por isso fica aquela pergunta: o que é importante para você? Eu consegui ser mãe aos 44 anos, só finalizando aqui a minha trajetória, né, eu e o Pedro, através de um óvulo jovem, no qual eu sou grata eternamente, porque eu sou feliz, que nem as gurias falaram, todos os dias das nossas vidas aqui em casa. O Henrico, depois
daquela caminhada super difícil, silenciosa, solitária, a gente conseguiu e a gente só não consegue quem não vai até o final. Quem não... as pessoas que desistem, elas não vão ser mães, né? Porque quem não desiste, alguma coisa vem para nós, alguma possibilidade Deus nos mostra, né? A gente precisa estar com olhos bem abertos e receptiva, né? Então essa é a nossa história, resumidamente. Fica aqui também a dica, gurias, porque assim, ó, o nosso podcast, tá? Semanal a gente tem, e da Arraiz, anotem aí, é o número 24, tá? A Alessandra é o número 37, a Márcia Riboldi, a doutora, é o número 16, a Liana é o 31 e o meu do Pedro é o 13 e o 4, tá? Então, assim, ó, lá a gente tem a parceria com o Genomics e vocês vão ter todas as informações do mundo da reprodução assistida com especialistas e casos reais, falando tudo que vocês precisam saber. Tá bem, meninas? E agora a gente vai fazer mais uma perguntinha. Tem essa aqui tá? também. Ó, essa aqui é a pergunta. Existe resistência? Não, essa a gente já fez. Essa forma de parentalidade é conversada com quem na vida de vocês? Então, é uma pergunta legal também. Por isso que eu estou te Essa forma de parentalidade é conversada com a família de vocês, com os amigos, ou ninguém vai saber? Que é uma alternativa também, aquilo que a gente conversou. Tá tudo certo, só tem que administrar bem isso para essa conta não chegar mais para frente, né? Não saiu a pergunta. Ó, 46% é conversada com a família. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Só 16% é com os amigos. Tá, é o que eu imaginava também. Deixa eu fazer uma outra pergunta que não saiu aquela hora e a gente arrumou. Qual é a sua maior preocupação em relação à ovodoação? A maior de todas. A gente tentou e não conseguiu, agora está voltando. O bebê não ter o meu DNA, isso é importante para você. Os meus sentimentos, vou amar o meu filho? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Ou eu quero um filho saudável em casa. Vamos ver o que vai sair aqui. Ó, qual a sua maior preocupação em relação à ovodoação? Quero um filho saudável em casa. Então, a maioria de vocês está num caminho legal, viu? Tá pronta. Porque isso é o mais importante, né, gente? É um filho saudável em casa. Eu vou fazer uma outra, só para a gente engatar aqui uma sequência. Eu acho essa de fundamental importância. Em um tratamento de FIV, o que é mais difícil lidar? É muito importante a gente saber, gente. Nós, cada um de nós, sabermos essa resposta. Porque a gente precisa olhar para dentro da gente. O que é mais difícil lidar? Com a frustração, com o preconceito ou com os altos custos? – 59% a frustração. É difícil, a frustração realmente, a gente se sente menor, né? Assim, por que comigo? É uma coisa que também vai evoluindo, tá? No começo a gente se sente assim, e eu vejo, eu e as meninas, a gente vê pela evolução do decorrer da carruagem, assim, como depois a gente enxerga diferente. Uma coisa é a gente lá no começo da caminhada, outra coisa lá no final. Né? Isso aí, se Deus quiser, vocês vão conseguir enxergar, porque vai vir o positivo de vocês, não tenho dúvida disso. Vocês vão ver o autoconhecimento, a evolução que vocês tiveram. Mas, com certeza, a frustração é muito difícil lidar mesmo. Né? Mas ela vai mudando, essa frustração. Aí fica aquela dica, ninguém é menor que ninguém, gente. A gente só tem um problema e a gente tem uma solução para o nosso problema. Né? Isso graças à medicina,
graças enfim, à ciência, e graças a gente, né, por nos possibilitar essa entrega. Então, assim, vamos entrar agora nas perguntas. A gente tem aí meia horinha para fazer perguntas, tá? Eu vou começar com a doutora Márcia, certo? Tem muitas perguntas para todo mundo, mas eu vou começar com a doutora Márcia, certo? Oi, Márcia. Oi. Bom, eu vou fazer duas e aí tu responde junto, tá? A taxa de sucesso da implantação aumenta ao transferir 2 embriões ao invés de 1 por vez? Essa é uma pergunta, e eu já vou emendar na outra. Existe risco do corpo da receptora rejeitar o blastocisto proveniente de uma ovodoação? Tá bom. Bom, hoje a gente sabe que o que realmente impacta na taxa de implantação é se o embrião é normal, se ele é euploide, ou se ele tem alguma alteração cromossômica. Então, por mais que o óvulo seja jovem, né, e hoje a gente está falando de ovo-doação, a grande maioria dos óvulos são provavelmente de doadoras que tenham entre 30 e 35 anos, esses óvulos têm uma chance muito maior de implantar, né, ao redor e gerar uma gestação positiva e uma implantação. Essas taxas, elas ficam ao redor de 55%, 60%. Então, o que eu quero dizer? Que se a gente tiver, por exemplo, 10 embriões, né, vindos de óvulo de ovodoação, provavelmente 5 ou 6 desses embriões, se a gente fizer uma transferência única, eles vão implantar, tá? Mas desde que eles sejam normais. Agora, se a gente fizer uma transferência com 2 embriões e eles não tiverem uma análise genética, o que pode acontecer? Pode acontecer, sim, que um beneficie o outro, mas também pode acontecer que um não acabe beneficiando o outro. E hoje a gente sabe que a quantidade de embriões não faz tanto a diferença, e sim a qualidade e as alterações ou não cromossômicas. Então, um embrião ele tem uma chance de implantar tão boa quanto até mesmo 2 embriões. O grande problema de 2 embriões, qual que é? É o risco de uma gestação múltipla, que muitas vezes, quem está fazendo um tratamento de ovodoação, ele acaba tendo uma idade mais avançada, e quanto a idade é mais avançada, mais riscos de ter um problema gestacional, como, por exemplo, pressão alta, hipertensão, diabetes, né, e outras coisas durante a gestação. E, por outro lado, né, a gente também sabe que não é o fato de ter uma gestação múltipla que é simples essa gestação. Então, aqui a gente tem que pensar que a gente também quer uma gestação com segurança. Por isso que hoje o ideal mesmo é a gente transferir um único embrião, tá? Tem aquelas faixas etárias onde a gente pode transferir um, a gente pode transferir 2 e etc., mas nem sempre as taxas aumentam significativamente. E, por outro lado, né, se a mãe pode rejeitar o embrião, o óvulo, né, o embrião vindo de um óvulo doado. É isso, né, Karina? Na verdade, assim, existe, né, o fator de consanguinidade, existe o fator de RH positivo e RH negativo, mas isso, na grande maioria das vezes, é avaliado previamente. Então, quando a gente fala, né, de fator RH positivo e negativo, normalmente, nas investigações que o médico faz antes de ter uma gestação, a gente procura saber se a paciente já teve abortos, se a paciente já teve outras gestações e como que era o sangue do casal, né? Negativo ou positivo. Se teve uma imunização ou não. Porque às vezes pode ocorrer de, se a paciente não está, né, imunizada de fator RH, de
ocorrer uma falha ou ocorrer, né, um aborto na maioria dos casos. Então, isso tem como se corrigir antes do tratamento. E outra coisa que a gente fala é a incompatibilidade genética, que, na verdade, isso, até a Natália mostrou um pouco, né, que existem, então, bancos de óvulos que acabam analisando geneticamente esses óvulos, o material genético das doadoras, e hoje a gente sabe o quê? Que a gente tem como analisar o óvulo da doadora, o sêmen do marido, e a partir daí a gente descobrir se existem mutações, se existem alterações genéticas. E qual é a questão é que todos nós temos alterações genéticas. A média de alterações genéticas são quase 3 alterações por pessoa, então certamente nós, Karina, e todo mundo que está aqui escutando tem. O ponto está em que se o óvulo que eu recebi e o meu marido tem a mesma mutação genética. E aí, se a gente tem, né, consegue fazer esse match, só que a gente descobre que a mutação é a mesma, a gente fala, então, que existe uma incompatibilidade genética. Por quê? Porque o risco de ter um bebê com um problema genético é maior. Mas, nesses casos, quando a gente está falando de ovodoação, o que a gente faz? A gente troca a doadora. E aí a gente, né, normalmente a gente tem um leque de doadoras, e aí a gente busca, então, a doadora que não tem a mesma mutação que o meu marido tem. E aí a gente pode seguir em frente com o tratamento, porque o risco vai ser igual de ter um bebê como qualquer outra mulher, né? Então, essas são as duas formas de incompatibilidade que existe. Maravilha, ótimo. Agora a gente vai aqui, ó, para a doutora Natália, depois eu vou fazer uma para as meninas também, tá? A gente vai passar um pouquinho, acho que não vai ter problema, porque está super interessante, então a gente vai aqui para a doutora Natália. Convido vocês todas para abrir a câmera, gente, para todo mundo enxergar a carinha de vocês. Se vocês puderem, Arais, Liana e Alessandra. Maravilha. Daí a gente fica aqui todo mundo se vendo no final. Doutora, vou tentar fazer só 2 aqui, porque não vai ter tanto tempo. Tem muita gente perguntando sobre o valor desse tratamento. A gente não vai entrar no detalhe agora do valor, mas a gente vai depois preparar isso para vocês, tá? Senão vai ficar muito extenso. Para trazer os óvulos da Argentina, dá para juntar outras tentantes para ficar mais barato a importação? Sí, sí, creo que lo comenté mientras hablaba. No va a ser más barato el valor de los óvulos, pero sí se puede bajar el valor de toda la gestión administrativa y del transporte si se juntan 6, por ejemplo, 6 receptoras. Eso nosotros siempre lo hablamos con las clínicas. Les sugerimos que junten un mínimo de pacientes para que después puedan dividir entre ellas todos los gastos que no tienen que ver con la parte, digamos, de laboratorio de esto. Tá. Sí. E me diz uma coisa, qual o tamanho, isso 2 pessoas perguntaram, qual é o tamanho do banco de óvulos aí de Buenos Aires de vocês? Quantos óvulos em média vocês têm? É uma curiosidade que tá 2 meninas perguntando, eu também tenho. ¿Cuántos tenemos en stock? Qual é o tamanho do banco de óvulos de vocês? Tenemos, por ahora más o menos andamos como con 4.500 ovocitos, ya vitrificados. Olha isso. E qual existe um número de média, eu acho que chegasse a comentar, mas vamos só aqui reforçar, o número de óvulos enviados para cá para o Brasil por cada receptora, qual é a média? Sí. La media yo diría que está entre 6 y 9, digamos, ¿no? Depende también el tipo de transferencia que quieran hacer. Mi consejo es, si van a querer hacer cultivo embrionario y llegar hasta blastocisto, 9 es un buen número. Ahora, si van a hacer blastocisto y después van a querer también hacer diagnóstico genético, tal vez incluso un poco más. No es una indicación hacer diagnóstico genético con un tratamiento de ovodonación, pero es verdad que muchas pacientes igual quieren. Nosotros no lo recomendamos, pero si igual insisten que quieren tener un diagnóstico genético preimplantacional, le decimos que partan tal vez con un poquito más. Pero yo creo que piden entre 6 y 9, la mayoría. Tá, maravilha. As outras a gente
Não vai dar para responder tudo, meninas, mas está tudo anotadinho. Uma pergunta para a Liana, tá? Que é mãe de 3. Liana, você em algum momento teve medo de amar menos um filho, ou no caso teus gêmeos, do que a outra filha? Ou até para a Araês, que também tem... As 3 meninas têm filhos, só eu que não, né, antes do Henrico. Mas foi para a Liana, no caso. Existia um preconceito da família, por exemplo, uma comparação com os outros netos vindo das avós, dos avós? Não, eu nunca tive esse medo de amá-los diferente. Assim, é engraçado, essa pergunta sempre me aparece. Ela é muito feita. E não, acho que o medo maior era meu mesmo. A partir do momento que eu me entreguei, foi uma gravidez igual à da minha outra filha. Foi só amor. Eu já amava, conversava, eles ganharam os nomes assim que eu descobri o sexo. Então, foi uma coisa muito assim. E a minha família, principalmente o meu lado da família, foi muito simples, porque eu venho de uma família de biólogas. A minha mãe é bióloga, a minha irmã também é bióloga. Então, foi muito fácil. Ao contrário, elas me incentivaram muito. Falaram assim, você quer ser mãe, não quer ser mãe? De novo, não é isso que você quer? Não é isso que vocês querem? Então vai, porque o amor é o mesmo. Vai ser nosso neto, vai ser nosso sobrinho. Inclusive, a minha irmã é madrinha de consagração dos 2. Meu cunhado é padrinho de batismo do Dante. Então, assim, eu não tive nenhum problema nem em casa e nem com os amigos, porque no meu caso, os meus amigos sabem também. E eles mesmo, uma amiga minha, que eu tenho muita intimidade, chegou a me falar assim, nossa, quando você falou que ia entrar nessa, eu pensei, cara, será que ela não vai tratar diferente? E ela, olha, eu vejo que não. As broncas são as mesmas. Inclusive, vocês sabem, né? O meu pequeno se acidentou um pouquinho antes do evento começar, né? Ele tá com um galinho aqui que ele bateu com a cabeça e já foi, assim que ele bateu, foi óculos para um lado, celular para o outro, voou tudo para quanto é lugar, para pegar gelo, para cuidar, para afagar. Então, assim, as meninas também podem falar, é o mesmo amor, e a família também. Não sinto nenhuma diferença, nem por parte da família, nem por parte dos amigos. Agora a pergunta vai para a Araês aqui, uma bem cabeludinha aqui que a gente diariamente recebe. Vamos deixar para te responder, amiga. Como explicar esse processo todo aos filhos no futuro? Como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho eu não vou falar agora, mas assim, eu tenho as minhas teorias. Qual é a tua, amiga? Então, eu não sei ainda. Para mim, eu estou tratando tudo de muita forma natural, né? Porque a gente fala com a família, com os amigos. Eu acho que ele vai acabar crescendo, escutando isso e não vai ter dificuldade nenhuma de aceitação, né? Porque é diferente da adoção. Infelizmente, é diferente da adoção. A gente recebe o embrião, a gente engravida, a gente tem a gestação inteira, a gente tem a amamentação. Então, o bebê a gente tem toda essa recordação, né? Não é uma criança que você pega grandinha já e adota, que você tem que sentar com ela, preparar a cabecinha, conversar, explicar sobre a adoção. Então, assim, eu acho que eu vou acabar contando, mas assim, eu não sei em qual momento. Eu tô tentando, assim, na minha cabeça, pensar em tratar normalmente com esse assunto, e ele vai crescer escutando isso de forma que, se um dia ele perguntar, eu vou contar, porque eu acho, assim, que faz parte da história dele, né, Lia? Eu acho que é fantástico isso. E cada dia eu me apaixono mais com o assunto e vejo que não tem nada demais. A gente fala tanto isso com as meninas que, assim, eu não posso simplesmente mentir para ele no futuro. Eu simplesmente acho que eu vou tratar com naturalidade. A mesma coisa se fosse adoção. Se eu for adotar, vou adotar e vou contar desde bebê, porque o amor é igual ou maior. Eu falo que o amor é maior, porque a gente, para receber uma embriodoação ou um óvulo doado, a gente já está
um bebê por ovo-recepção, você é uma expectativa muito grande, você se prepara, muito tempo. Então, você acaba amando muito esse bebê, essa criança. Então, eu acho que vai sair natural. E tem uma coisa que a Tuachu falou, eu acho importante aqui ressaltar, a maneira como a gente conta para nós mesmos é a maneira que a gente vai contar para os nossos filhos. Se a gente tem orgulho, eles vão consequentemente ter orgulho também, não é? É mais ou menos por aí. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou pedir para a Lia depois preparar a última fala dela com os nossos contatos. Tem muita gente perguntando do Quarteto da Autoconcepção. Quero que a Lia depois, em 1 segundo, de flash, fale dos nossos contatos. Então, vai preparando a cola, Lia. E essa pergunta é para a Lê. Também é bem frequente, tá? Alessandra, você tem medo da sua filha, ou, enfim, da filho, filha, né? Se relacionar com um irmão sem saber? Essa pergunta não me fizeram ainda. Não? Para mim já. Não. Sim, eu tenho, porque geneticamente, pelo DNA, eles teriam o mesmo DNA. Porém, a clínica, eles têm esse cuidado, né, na hora de fazer a separação das receptoras, né? Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas, se acontecer, como eu digo, né? A história da Aurora, ela vai saber, né? É uma história dela, é uma história de amor da minha filha. Vou deixar de contar. E falando também sobre isso, vocês estavam falando aí, Clara, ela vai crescer com isso. Eu acredito que eu nem vou precisar contar sobre isso. Mas se eu precisar contar, eu vou contar. Se um dia ela arrumar um namorado, e aí nos papos com o namorado a gente descobrir que a mãe foi receptora ou fez uma fertilização in vitro, nós vamos ter que falar com os dois e falar, olha, vocês vão ter que fazer um DNA aí para saber se eles não são irmãos, né? Pelo DNA. Irmãos eu nem digo, eu não gosto de dizer essa palavra, porque não são irmãos, né? Que vocês tenham o mesmo DNA, porque se tiver o mesmo DNA, eu nem sei como que funciona, se podem casar e ter filhos, isso eu não sei responder. Mas se puder também, para mim não tem problema nenhum ter o mesmo DNA. Mas se acontecer isso no futuro, a gente tem que saber o DNA dos dois. Não tem como, né? A gente tem que especular um outro e saber. Não, com certeza. No meu caso é mais difícil. Eu acho que todos os casos são bem difíceis de acontecer, porque como a Alessandra falou, as clínicas têm muito cuidado quanto a isso. Isso é um assunto sério, então são muito cautelosos, né? Existem leis, né, do anonimato, enfim, mas eles são muito cautelosos. O meu caso é um pouquinho diferente porque foi na Espanha, né? A minha doadora é de lá, né? O IV Bank, no caso, são argentinas as doadoras, né? Então, né, seria ótimo saber, né? Seria ótimo se o Brasil abrisse isso, né? No futuro, quem sabe, né? E os filhos da gente conhecer quem forneceu esse DNA. Seria maravilhoso isso. Eu seria a primeira a provar isso. Aí vamos depois para um outro webinar sobre isso. Tem uma pergunta aqui que é de novela, gente. A gente vai ter que fazer outra pergunta aqui para a doutora Natália. Quando a receptora faz o cadastro e manda a foto, sempre se faz o face match? Sí, si me mandan la foto, sí. Sempre, 100% então. Sí, desde que incorporamos la tecnología, si me mandan la foto, yo puedo hacer el biometric scan, pero sin foto no puedo. Tá, então já fica aqui a dica que é só mandar a foto que essa alternativa está disponível. Es muy, muy sencillo, ¿eh? Si por algún motivo la foto no es buena, podemos pedir otra, pero es un procedimiento que dura 3 minutos y van pasando un montón de fotos hasta que se encuentra ese match. Pero sí, siempre que me mandan fotos, sí. Y la verdad que a nosotros nos ayuda mucho que nos mande foto las receptoras, porque hace más rápido la búsqueda. Tá bem.
Doutora Márcia, sempre se faz o exame cariótipo na doadora? Cariótipo? Em teoria, é recomendado sempre fazer o exame de cariótipo, sim, na doadora, tá? E o ideal é que a gente não utilize uma doadora que tenha uma alteração nesse cariótipo. Por quê? Claro que existem diferentes tipos de alterações, mas a gente sabe que muitas dessas alterações, elas podem provocar o quê? Falhas de implantação ou aborto. Então, a gente já está indo para um tipo de tratamento que a gente quer um resultado muito mais eficiente, né? Então, isso é super importante. Claro que há diferentes tipos de triagem em diferentes clínicas, em diferentes países, mas até isso a Natália pode dar um exemplo, que, por exemplo, na Argentina, qualquer tipo de alteração, a doadora é cortada do banco, né? Já deseleciona a doadora. Então, isso varia muito de clínica para clínica, de banco para banco, mas isso, por exemplo, é um exemplo do IVE, que eles trabalham assim, dessa forma, que é a forma ideal, na verdade. Maravilha. Fica aí também essa curiosidade, que é maravilhosa saber disso, né, doutora Natália? Viu só, gente? É muita informação. A gente está chegando no nosso fim do nosso encontro, mas eu tenho algumas coisas para falar aqui, tá? Eu vou fazer, assim, rapidamente uma conclusão. Vou deixar aqui uma mensagem para vocês. A caminhada, ela não é fácil, vocês estão aqui acompanhando, né? Só que a minha psicóloga fala uma frase que eu vou terminar a minha fala com a fala dela, tá? A doutora Débora Farinati. Ela sempre fala assim: a alvo-doação é como um contínuo encontrar-se consigo mesmo. Eu acho que isso é uma frase muito boa, assim, que eu nunca vou me esquecer, né? E porque mesmo diante de toda a dor que a gente passa, todos os obstáculos, todas as dificuldades, a gente se mantém com esperança. Isso é uma coisa que a gente não sabe de onde que vem. Essa força que a gente tira do pé, assim, a gente junta os nossos caquinhos e a gente continua na caminhada firme e forte. Claro, tem desânimo, tem choradeira, tem um estresse psicológico gigante, uma pressão vindo de todos os lados da sociedade, dos amigos, todo mundo tendo filho, todo mundo indo em festinha de aniversário. Mas, gente, a gente consegue se reerguer depois de um negativo, eu não sei da onde, mas a gente consegue. Então, meninas, eu quero agradecer, antes da Lia falar os nossos contatos, eu quero agradecer os nossos 3 apoiadores, tá? Que fizeram com que esse evento ele se realizasse, que é o Higienomics, que é o nosso super mega patrocinador dos podcasts também, e está sempre conosco nos presenciais no nosso Antantes pelo Brasil e mais online, em tudo que a gente faz. Agradecer a Sirlene por todo o carinho, cuidado com a gente, a Márcia que está aqui, a doutora. A gente também tem que agradecer a Ferry Medicamentos, né, que também está na 2ª edição e também esteve na primeira, da versão online, tá? Aquelas medicações que a gente compra, né, e tal, vem da Ferry, muitos deles. E também o IVBank, que também está conosco, além da doutora Natália ser a nossa convidada, o IVBank também é o nosso apoiador desse nosso evento. Então, é graças a vocês, a confiança de vocês, que nós estamos realizando todo esse movimento para trazer mais informações, para que essa caminhada de cada uma de vocês que estão nos assistindo seja um pouquinho mais leve, tá bem? Lia, eu quero... e outra coisa, a gente vai fazer uma live, vou ter que dividir com vocês, com as outras perguntas, live de perguntas e respostas específicas, papo assim. A gente vai começar a marcar, porque o nosso evento toda semana tem live quarta-feira, então não vou marcar mais nenhuma live, vou fazer só até acabar as perguntas todas do evento aqui conosco hoje, tá? Então a gente vai anunciar as lives a partir de amanhã, tá bem? E eu queria que a Lia deixasse os contatos, enfim, do quarteto, que estão pedindo bastante. E o seu mesmo, depois a Alessandra falou dela, a Arais está ali com o Beto Amado, falou dela também, para a gente aumentar a rede de apoio de vocês. A gente está aqui para ajudar vocês, gente. A gente é uma grande família, vamos falar. Vai lá, Lia. Então, vamos lá. Olha, a fanpage do quarteto no Facebook é Quarteto da Ovo Recepção. É só escrever na busca que já vai aparecer a nossa fanpage. O canal no YouTube é www.youtube.com/C minúsculo
Quarteto da Ovo Recepção, sem cedilha e sem tio. Tá? Ou na busca, se escrever Quarteto da Ovo Recepção também no YouTube, já vai aparecer o nosso canal. O perfil no Instagram é @Quarteto da Ovo Recepção, também sem cedilha e sem tio. Tá? O meu perfil, como a Karina falou, que se vocês quiserem entrar em contato por DM, de qualquer forma, é mamãe sem o tio receptora, mamãe receptora sem tio, e eu vou deixar agora cada uma falar o seu. Vai lá, Arais, fala o teu. O meu é Araês, mãe por ovo recepção. Peraí, acho que é isso mesmo, deixa eu ver que eu nunca sei. Araês, mãe por ovo recepção. Se botar isso no Instagram, vai achar. Araês só tem eu, gente. Só tem eu. No mundo! No mundo! Ali, qual é o teu, Olada? O meu é receptora de ovos no Instagram, facinho. Tá. Então, estão aí todos os perfis do Instagram de vocês, tá? O meu é Nossa Tentante Projeto de Vida, tem o Casulo com Amor e o Karina Underline Tiger. Isso tudo para ajudar vocês, gente, tá? Esse encontro foi maravilhoso. Eu quero agradecer a vocês que estiveram conosco, toda essa audiência maravilhosa, e fazer uma oração em conjunto aqui, que nós 6 aqui estamos na torcida para que o positivo aconteça, mesmo com essa pandemia, mesmo com tudo que a gente esteja vivendo, você esteja chegando, porque tudo tem uma hora certa para acontecer, e a gente está aqui para torcer para que vocês sejam mamães por uma recepção grata e feliz todos os dias, tá bem? Um beijo grande para vocês. Doutora Márcia, doutora Natália, podem se despedir também, por favor. Obrigada mais uma vez, né, por poder presenciar esses momentos tão intensos com todas vocês, de dividir todas essas histórias com a gente. E com certeza, né, podem contar com nós, podem contar com a nossa ajuda para tirar todas as dúvidas desse momento que é super importante, tá bom? Mais uma vez, obrigado e boa tarde para todo mundo. Bueno, aprovecho yo también para saludar. Ha sido un placer. Espero que mi portuñol, más español que portugués, haya estado bien. Y nada, si quieren la dirección de email, también Karina lo puede compartir para cualquier duda, no hay ningún problema. Normalmente suelo hablar más con las clínicas que con los pacientes, pero no tengo problema alguno si los pacientes me quieren contactar directamente a mí también. Só para finalizar, porque a gente tem 2 minutinhos ainda, muitas vezes, meninas, muitas vezes, a doutora Márcia e a doutora Natália, elas recebem um WhatsApp meu, né? Às vezes até eu falo, olha só, é meio tarde, mas é o horário que eu estava ali, que o Henrique estava dormindo, e eu encaminho as perguntas, muitas vezes, de tentantes, para elas me darem um help, uma ajuda, para depois eu voltar. Eu não sou médica, né? A gente tem a experiência, tem a parte técnica. Então, quantas vezes, Márcia, eu já te mandei áudios assim, doutora? Isso. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu preciso ajudar essa moça e tal. Então, fica aqui a todas nós à disposição de vocês. Todas nós. E vocês têm 6 pessoas aqui que querem ajudar vocês nessa trajetória, tá bem? E é como a Arais falou, é histórico esse nosso encontro, gente, porque nunca, é inédito no Brasil, 4 mamães receptoras se reunirem e falarem assim, sem nenhum tipo de tabu, né? Então, fica aqui, a gente fica à disposição para vocês no que for preciso, tá bem? E, gurias, muito obrigada, o quarteto está assim, ó, muito feliz, tá? E que venham muitos positivos para todos. Um beijo enorme. Manda beijo, manda beijo. Beijo! Bom dia dos pais amanhã, né? Bom dia dos pais amanhã.